Olá, amigos! Hoje eu vou falar sobre as 3 formas de fazer a interface entre automação e um variador de frequência. Bom, esse dispositivo dentro aí do mundo da automação, ele é usado aí principalmente em sistemas de ar-condicionado, ventilação mecânica e o sistema hidráulico. Sempre que você tiver aí uma bomba e tiver a necessidade de variar a frequência dele, você vai usar esse variador de frequência. Tá? Então, bom, as 3 formas principais ali, na verdade as 3 únicas na automação para você controlar seria via ponto físico, via rede, tá? E usando o PID embarcado do próprio inversor, tá? Para fazer esse controle. Primeiro ponto aqui, vamos via ponto físico. Eu trago aqui um exemplo do inversor da WEG, que é um fabricante nacional. Todos os fabricantes disponibilizam o material facilmente na internet, só colocar o código, manual, PDF, vai aparecer. Tá, eu trago aqui então um print do próprio manual, mostrando então que ele tem aí as entradas analógicas, entradas digitais e saída a relé. Tá? Alguns modelos têm até uma saída analógica. Essa conexão aqui, essa foto eu coloquei aqui para isso. Ó, esses furos maiores são para conexão de potência e essa entradinha aqui são as borneiras dessas conexões. Com essa quantidade aqui de conexão é possível fazer várias ações dentro desse inversor externamente. Tá? Então você pode, além de ligar e desligar, mudar o sentido de rotação, você pode colocar ele no modo local remoto. Todos os parâmetros aqui estão aqui e todos os fabricantes colocam isso aí facilmente. Da mesma forma que as saídas também são usadas para você pegar o status normalmente do inversor ou então o status de alarme geral, tá? Porque esse cara aqui ele monitora todos os parâmetros de energia. Então quando você tem ele, você pode confiar no status de ligado ou desligado, porque ele sim, se tiver algum problema em uma das fases, algum outro problema interno, ele vai dar o alerta e vai desligar o inversor para não prejudicar o motor. Tá? Mas o principal aqui na forma de controle é justamente a questão da modulação. Então essa entrada analógica aqui é usada, né, para você modular a frequência do motor. Tá? E como que a gente faz isso com a automação via ponto físico? Muito simples, pegamos aqui uma saída analógica da automação e conectamos ela numa entrada analógica do inversor. Tá? Se o inversor tiver uma saída analógica, a gente pode usar ela numa entrada analógica da automação para monitorar, por exemplo, o feedback de posição. Tá? Isso pode ser feito. Bom, em linhas gerais, a conexão é simples, você coloca lá um par de fios, sinal 0 a 10 volts, está funcionando. Naturalmente você vai ter outras conexões também, que é o liga-desliga, o status, às vezes o alarme, tá? Do que você precisar. Eu estou representando mais a parte de modulação mesmo, tá? E é isso. Num aspecto mais amplo, a gente teria isso aqui. Então a gente tem uma rede de automação BACnet, tá? BACnet IP, BACnet MSTP, tá? E aqui embaixo a controladora com um sensor de pressão e a conexão no inversor. Tá? Isso aqui é só um exemplo, é como se fosse o controle de uma rede secundária de água gelada. Tá? Então você tem o sensor de pressão que você vai controlar aqui a frequência dessas bombas aqui. Essa é a forma clássica de fazer esse controle e é também a forma que eu recomendo. Tá? Mas temos aí então a segunda opção, que seria um controle via rede. Como seria isso? Todos os inversores eles têm portas de comunicação. Antigamente você tinha que pedir, isso era opcional, mas hoje é muito comum ele já vir pelo menos com uma conexão Modbus, que é um protocolo padrão para esse tipo de equipamento. Conversando com o fabricante, pode ser que ele tenha um BACnet também, algum outro, tá? Mas vamos considerar aí uma rede Modbus. Então, é muito simples. Você vai precisar então de um gateway, que é esse cara aqui, que vai fazer a migração entre uma rede BACnet e uma rede Modbus, tá? E Guilherme, se a minha rede de automação já for Modbus, tudo bem, pode fazer a conexão direto, tá? Mas normalmente das novas instalações, o que eu mais vejo aí é a utilização do protocolo BACnet mesmo. Esse caso aqui é um problema, tá? Tem alguns problemas na verdade. Qual que é? É justamente a necessidade de você
ter aqui um sensor de pressão conectado aqui na automação, uma controladora. Aqui vai estar o loop de controle. E aí essa informação vai ter que viajar aqui por 2 redes até chegar lá no seu destino. Então o que acontece se essa rede cair no meio da operação do sistema? Certamente o inversor vai ficar aí sem a referência. Você pode fazer a configuração de lógicas, né, para evitar que o sistema ali estoure ali uma tubulação por alta pressão, mas é um problema, é um gargalo e é um ponto que precisa ser constantemente monitorado, tá? Mas sim, eu encontro algumas instalações que são feitas dessa maneira. A última forma e terceira, né, é usando o PID embarcado do próprio inversor. Aqui eu trago mais um print lá do PDF, do manual do inversor, e aqui ele mostra o diagrama de PID dele, tá? Não precisa entender em detalhes. Aqui você utilizaria a AI1, a entrada analógica 1, para o sensor de pressão, e aqui você pode entrar com o set point, ou então você configura o set point manualmente lá, bem nesse display aqui na frente dele, tá? E aí ele já faz o controle do motor, ou seja, esse cara aqui é uma controladora, óbvio, né? Então você pode usar sim ele ficaria nesta configuração aqui, tá? E também é uma configuração recomendada. Por quê? O importante é você manter dentro do mesmo controlador todas as informações, sensores, atuadores que estão ali relacionando dentro da lógica, né, de controle. Quanto menos você ficar dependente da rede de automação, melhor, tá? Aqui é interessante, também na parte de rede, porque quando você tem essa conexão via rede, você consegue pegar todos os parâmetros do inversor. E além dos parâmetros de set point, liga, desliga, alarme, tem alguns parâmetros que são interessantes, por exemplo, como a potência instantânea, tá? E isso pode ser usado para o cálculo de um índice de desempenho, tá? A automação sem esses índices, sem histórico, vira só um liga e desliga remoto. Então eu gosto muito quando encontro instalações com essas informações, porque a gente consegue trabalhar e mostrar aí para o cliente algo a mais e até consegue demonstrar uma melhoria, né, em termos de quilowatt-hora quando a gente faz ajustes de lógica. Bom, finalmente aqui então as 3 formas de controle de um inversor, tá? Temos ponto físico, via rede e o PID embarcado. Recomendado via ponto físico, pode usar também via PID, tá? Embarcado, sendo que é interessante, quando é o PID embarcado, é interessante que você monitore essas entradas do sensor, tá? No inversor, para que você também, aquilo não vire uma caixa preta, né? Que a automação saiba qual é o set point, saiba qual que é o valor da pressão naquele instante e monitore a saída, tá? Agora, a melhor forma, né, a melhor configuração no meu ponto de vista seria a gente usar essa via ponto físico juntamente com uma integração de rede, porque daí você vai controlá-lo localmente e vai ainda extrair todas as informações que você precisar. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, encaminhe para quem você quiser e se inscreva no canal. Um abraço!